Skyline, né? Vamos lá. Candidata Aline, quais são os crimes que o Tribunal Penal Internacional julga? Excelência, o Tribunal Penal Internacional julga crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e crime de agressão. Agora eu vou falar de crimes contra a humanidade, excelência. Os crimes que o Tribunal Penal Internacional julga, que são os crimes contra a humanidade previstos no Estatuto de Roma, é o seguinte: qualquer um dos seguintes crimes, quando cometido no quadro de um ataque, no quadro de um ataque generalizado ou sistematizado contra qualquer população civil. Então, para a gente saber que é crime contra a humanidade, tem que ter essas palavras: cometido num quadro de um ataque generalizado ou sistematizado contra qualquer população civil, tá? Se é cometido qualquer desses atos que eu vou falar para você, por exemplo, um homicídio cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático, um homicídio cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil é crime contra a humanidade. Um homicídio cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil é crime contra a humanidade? Sim, excelência. Um homicídio cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil é crime contra a humanidade. Previsto no Estatuto de Roma, deve ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Por ataque contra a população civil, entende-se qualquer conduta que envolva a prática múltipla de atos, tá? Referidos nesse ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, uma prática de atos múltiplos, tá? Contra a população civil, de acordo com a política de um Estado ou de uma organização de praticar esses atos ou tendo em vista a prossecução dessa política. Por exemplo, apartheid. O crime de apartheid é um crime contra a humanidade. Um homicídio cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil é crime contra a humanidade. E por ataque contra a população civil, o que é? O que é um ataque contra a população civil? Seria o que? A prática múltipla desses atos de acordo com a política daquele Estado. Digamos que aquele Estado cria uma lei. A política daquele Estado, o Estado cria uma lei de apartheid, por exemplo, estabelecendo que agora vai ser assim, né? E eu tendo uma organização de praticar esses atos tendo em vista a persecução dessa política. Então, o Estado daquele país, por exemplo, as leis estabelecem o apartheid. Então, é um crime contra a humanidade, cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, de acordo com a política daquele Estado. Então, a política do Estado tem que estar de acordo, tá? Isso seria um ataque contra a população civil, se a política do Estado estiver de acordo, bem como ou uma organização de praticar esses atos, tendo em vista a prossecução dessa política do Estado, tá? Então, isso é um crime contra a humanidade. Qualquer um dos atos que eu vou falar, homicídio, extermínio, etc., cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil. População civil, ataque contra a população significa prática múltipla desses atos, né? Contra uma população civil de acordo com a política de um Estado ou de uma organização de praticar esses atos, tendo em vista a prossecução dessa política. Então, o homicídio ele é crime contra a humanidade se praticado contra a população civil dentro de um quadro de ataque generalizado ou sistemático, de acordo com a política daquele Estado, de uma organização de praticar esses atos ou tendo em vista a prossecução desta política. Extermínio também é um crime contra a humanidade. O que seria extermínio? Extermínio compreende a sujeição intencional a condições de vida, tais como a privação do acesso a alimentos ou medicamento, comida ou remédio, tá? Com vista a causar a destruição de uma parte da população. Então, é crime contra a humanidade o extermínio
que significa sujeição intencional a condições de vida, tais como a privação do acesso a alimentos ou medicamentos, com vista a causar a destruição de uma parte da população. Isso é extermínio. Escravidão também, crime contra a humanidade. A escravidão, o que é? É o exercício relativamente a uma pessoa de um poder ou de um conjunto de poderes que traduzam um direito de propriedade sobre uma pessoa, incluindo o exercício desse poder no âmbito do tráfico de pessoas, em particular mulheres e crianças. Então, o que é a escravidão? Escravidão é o exercício relativamente a uma pessoa de um poder ou de um conjunto de poderes que traduzam um direito de propriedade sobre uma pessoa, incluindo o exercício desse poder no âmbito do tráfico de pessoas, em particular mulheres e crianças. Essa é a escravidão, conceito previsto no Estatuto de Roma. Crime contra a humanidade. Outro crime contra a humanidade é a deportação ou transferência forçada de uma população. O que seria deportação ou transferência forçada de uma população? Você, por deportação ou transferência forçada de uma população, entende-se o deslocamento forçado de pessoas através de expulsão ou outro ato coercivo da zona em que se encontram legalmente. Então, eles estão corretamente, legalmente naquela zona e eles são expulsos dali, sem qualquer motivo reconhecido no direito internacional. Então, é um crime contra a humanidade. O que? A deportação ou a transferência forçada de uma população, que significa o deslocamento forçado de pessoas através de expulsão ou outro ato coercivo da zona em que se encontram legalmente, sem qualquer motivo reconhecido no direito internacional. E também é crime contra a humanidade a prisão ou outra forma de privação da liberdade física em violação das normas fundamentais do direito internacional. É crime contra a humanidade o que? A prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave em violação das normas fundamentais do direito internacional. Então, prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave em violação das normas fundamentais do direito internacional. Prendeu violando normas fundamentais do direito internacional é crime contra a humanidade. Eu vou ler agora o tortura, depois eu faço outro áudio para terminar os crimes contra a humanidade. Eu vou parar aqui na tortura. É crime contra a humanidade a tortura. E o que é tortura, segundo o Estatuto de Roma, que prevê competência do Tribunal Penal Internacional? A tortura entende-se por ato por meio do qual uma dor ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são intencionalmente causados a uma pessoa que esteja sob a custódia ou o controle do acusado. Este termo não compreende a dor ou sofrimento resultantes unicamente de sanções legais inerentes a essas sanções ou por elas ocasionados, tá? Então não pode advir de uma sanção legal. A tortura, que é crime contra a humanidade, entende-se que é o ato por meio do qual uma dor ou sofrimento agudo, físico ou mental, são intencionalmente causados a uma pessoa que esteja sob custódia ou controle do acusado, desde que não sejam resultantes de sanções legais, ok?